Medida que os irmãos. Kleber, gravando. Tá. Irmãos, então vamos continuar o nosso estudo. Vamos voltar aqui um pouquinho, lá em Apocalipse 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo. Apocalipse 21, versículo 23. Eu vou reler o versículo 23 e aí a gente continua. Tá? Apocalipse 21, versículo 23. A cidade, qual cidade? A Nova Jerusalém, que é a capital da nova terra, tá? A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, só repetindo o que eu já falei na aula passada sobre este versículo aqui. Lá na nova terra, vai continuar havendo sol e havendo lua. Só que a capital da nova terra, que é a Nova Jerusalém, não vai precisar da luz, nem do sol, nem da lua. Ela vai ter uma luz própria. Que luz é essa, Kleber? É uma luz que vai ser dada sobrenaturalmente pelo próprio Deus. Tá, irmãos? É uma luz que não depende de sol, nem depende de lua. Ou seja, é uma luz que não depende de um luminar. Aí você fala assim, mas como é possível isso? Olha, irmãos, lá na criação, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, você olha no versículo 3, Deus diz assim, ó, disse Deus, haja luz e houve luz. Isso aí foi no primeiro dia. Deus criou a luz antes de criar o sol e a lua. Então vejam que lá na criação já havia isso, não é? A luz independentemente de sol e de lua. Ah, como é que pode isso? Como é possível isso? Só Deus. Só Deus, não é? Se você for olhar mais adiante, Gênesis 1, versículo 14 a 19, fala assim, ó: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Quer dizer, se você olhar o versículo 19, houve tarde de manhã o quarto dia. Só no quarto dia é que Deus criou os luminares. Criou a luz no primeiro dia e os luminares no quarto. Ou seja, como é que ficou então no primeiro, segundo e terceiro dia? Havia luz independentemente de sol e de lua. É isso que vai acontecer na Nova Jerusalém, tá? Quem morar na Nova Jerusalém, na capital, esse aí não vai precisar de luz de sol, de lua. Vai estar sempre aquela luz do próprio Deus, uma luz sobrenatural. E aqui o texto fala: pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Por que o cordeiro é chamado de lâmpada aqui? Porque, irmãos, vejam só, a lâmpada, ela não é um meio, não é, pelo qual a luz ilumina. Então, a lâmpada não é a luz. A lâmpada é só o meio. Então, existe a fonte, existe a luz, mas a lâmpada ela é o meio pelo qual a luz, né, nos ilumina. Então, quer dizer o quê? Jesus, ele é sempre o intermediário da bênção, não é? Se a gente for olhar, Jesus Cristo é aquele por meio de quem Deus abençoa o mundo. Deus abençoa o mundo por meio de Cristo. Ele é o intermediário por excelência. Ele é o mediador das bênçãos. Por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Não há ninguém, não há nenhum outro meio de nós alcançarmos bênçãos de Deus se não for por meio de Cristo, irmãos. Por meio de Cristo. É por isso que a mensagem da Bíblia é uma mensagem exclusivista, sim. Ah, mas não é politicamente correto falar assim, que só Jesus e tal, essa coisa muito radical. Isso não é politicamente correto, não interessa. A gente não está aqui para ficar defendendo o que é politicamente correto. A gente está aqui para defender o que a Bíblia diz. E a mensagem da Bíblia é uma mensagem exclusivista. Quando você vai lá para João capítulo 14, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E isso é uma mensagem exclusivista. Quando você vai lá para Atos capítulo 4, os apóstolos falam, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Cristo. Era a mensagem dos apóstolos. É uma mensagem exclusivista, radical. Não podemos aceitar que existam outras possibilidades de salvação fora de Cristo. Entendeu? Não podemos aceitar isso à luz da palavra de Deus. Então, continuando, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da
terra lhe trazem a sua glória. Como é que é isso? Irmãos, pensa comigo aqui, ó. Você está na nova terra. E aí você tem a capital, que é um mundo, né? É enorme, gigante. E ela não precisa da luz da lua nem do sol, ela está sempre iluminada. Então, até a distância, você consegue enxergar a Nova Jerusalém. Até a distância, você vê aquela coisa iluminada lá. Não importa a hora, está sempre iluminada. Então, aqui está falando, as nações andarão mediante a sua luz. Que luz? A da cidade. E quando eles olharem aquela luz, eles vão saber para onde ir. Onde é que é a Nova Jerusalém? É só ver onde tem aquela grande luz. E os reis da terra vão lhe trazer a sua glória. Então, o que vai acontecer? Os reis da terra, porque daqui mais adiante eu vou explicar melhor. Vai haver reis na nova terra, tá? Eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouco. O que eles vão fazer? Eles vão levar para Nova Jerusalém, junto com as nações, levar a glória de cada nação, tá? O que é a glória de cada nação, Kleber? É a singularidade cultural de cada nação. Se você olhar Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, pessoas de todas as nações serão salvas. Lá na Nova Terra vai ter gente de todas as nações. E cada nação tem a sua singularidade. Cada nação, né? Na Nova Terra, cada nação vai levar diante de Deus, diante de Cristo, lá na Nova Jerusalém, a sua produção, aquilo que ela produzir, aquilo que ela criar, aquilo que ela inventar, né? Aquilo que ela desenvolver, tudo ela vai levar lá para apresentar diante de Deus e de Cristo. Aí eu incluo música, louvores, composições dos crentes, imagina, né? Pintura, descobertas científicas, vestimentos, pratos típicos, tudo que destaque aquela nação, que a engrandeça, será levado aos pés do Senhor. Para quê? Para ser consagrado a Ele e partilhado com o restante do povo de Deus, tá, irmãos? Eles vão levar a glória das nações, tá? Não são poucos os estudiosos que entendem que os próprios reis, né, vão lá depositar diante de Cristo a sua coroa, o seu cetro, reconhecendo Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Aí você fala assim, Kleber, mas quem vão ser os reis das nações lá na Nova Terra? Quem vão ser esses reis? Presta atenção. Eles vão ser crentes que vão ser colocados nessa posição pelo próprio Deus, tá, irmãos? Governar na nova terra vai ser uma forma de galardão, entendeu? Vai ser uma forma de galardão. Então, se você olha Lucas, capítulo 19, versículo 16 a 19, diz assim: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O que é isso aqui? É a parábola das 10 minas, tá? Se você olhar o versículo 11 de Lucas 19, fala assim, ó: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então Jesus vai falar uma parábola sobre o reino de Deus. Aí no versículo 16 diz assim, ó: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá vendo? Então, isso é uma forma de galardão. Isso é uma forma de galardão. Se você olhar Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sobre as nações. Então, Kleber, na nova terra vai ter nação? Vai. Mas só nação crente, claro. Na nova terra vai ter rei dessas nações? Vai sim, vai sim. E agora aqui em Apocalipse 21 a gente viu com esses reis, eles vão chegar na Nova Jerusalém e oferecer a glória das nações que eles comandam. Entendeu? É isso que vai acontecer. Ah, mas eu acho errado na nova terra alguém governar e eu ficar lá sem governar, sendo governado por outro. Isso é errado.
Isso para mim já é estranho e tal, meu irmão. Pois é assim que vai ser, entendeu? Vai haver governante na nova terra, sim. Governante que vai ser nomeado pelo próprio Cristo devido a um galardão que ele vai receber, tá bom? Versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha só, as portas da Nova Jerusalém, elas não se fecham, nunca. Estão sempre abertas. Por quê? Porque não tem perigo de entrar nada de ruim lá, não. Ah, porque quando a gente fecha a porta hoje de casa, do condomínio, é porque tem ladrão, né? Bandido, alguma coisa, uma pessoa má que pode entrar. Não é o caso na nova terra. Não há necessidade de ficar com a porta fechada, né? Toda a porta pode ficar aberta. Ninguém vai entrar, ninguém vai invadir. Então lá, para vocês terem uma ideia da segurança, as portas da cidade nunca vão se fechar. Nunca. Outra coisa também, não haverá noite. Por que não haverá noite? Porque ela está sempre clara, está sempre clara. Agora, o interessante nesse versículo é que ele fala assim, ó, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Dá a impressão que não haverá noite é uma explicação para as portas nunca se fecharem. Aí você tenta entender isso aqui, não entende nunca. Ué, mas qual a relação causal aqui, né? Você não entende. E realmente, no texto original, não há necessidade de colocar essa conjunção causal aqui. Por quê? Né? Tanto é que há traduções da Bíblia que não trazem esse porquê. Eu peguei aqui uma tradução, a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, não sei quem conhece aqui, né? Ele traduziu assim o versículo: suas portas não se fecharão durante o dia e não haverá mais noite. Só. Não colocou porquê, né? Se você for querer entender por que não haverá noite, você não acha. Você não acha, não consegue ver a lógica disso, tá? Então, só para os irmãos saberem, está simplesmente afirmando: as portas nunca se fecham e não haverá noite. Tá? Essas são as duas verdades desse versículo aqui. Interessante, né, irmãos, que no nosso mundo caído hoje, a noite, na maioria dos lugares, se a gente for pensar, ela traz consigo uma certa ideia de perigo, né? Por quê? Porque quando é que os marginais agem? Quando? De noite. Quando é que a maioria dos estupros, né? À noite. O perigo, parece que a noite traz o perigo, né? Tô falando do nosso mundo caído, tá? Traz o perigo, né? Ninguém tem medo de andar na rua de manhã, mas tem medo de andar à noite. Então vocês veem que essa ideia também da nova terra, Nova Jerusalém, ela está sempre iluminada, né? Isso aí também parece que vai, né, contra essa ideia de que a noite sempre é um perigo, né? Não há noite na Nova Jerusalém, tá? Não há noite lá. Não quer dizer que não haja noite no resto da nova terra, tá entendendo? Porque esses versículos falam sobre a Nova Jerusalém. Nela não há noite. Ah, no resto da nova terra, normal. Ah, mas no restante da nova terra à noite, então há perigo. Não, não há perigo. É o que eu falei para os irmãos. Na nova terra não existe bandido, não existe nada contaminado, não existe perigo. O resto da nova terra tem noite, mas não tem problema nenhum. Entendeu? Tranquilo. Versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Tá vendo? De novo, reafirmando o que eu disse para os irmãos. Na nova terra, os reis, as nações, eles vão, né, provavelmente toda semana, a Nova Jerusalém, diante de Cristo, diante do Pai, levar para ele a glória de cada nação. Vamos olhar aqui Isaías, capítulo 66, 66, versículos 22 e 23. Olha só que interessante. Isaías diz assim: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, tá vendo? De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, então haverá semanas, né? Nós vamos ver que haverá mês também, na nova terra haverá mês, semana, eu vou explicar também. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, sabe esse culto que a gente faz semanalmente, que a gente vai na igreja local? Pois é, lá na Nova Terra, o culto semanal vai ser onde, Kleber? Vai ser lá na Nova Jerusalém. E vamos estar adorando a Deus como?
diante dele, né? Ele no seu trono com Cristo e vamos estar adorando. Então é isso aí, ó. Tá vendo? De uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Tá, irmãos? Versículo 27. Nela onde, Kleber? Na Nova Jerusalém, não é o assunto aqui? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Quem lembra aqui do julgamento do trono branco, que é o julgamento do juízo final, lá em Apocalipse 20, vai lembrar que no versículo 15 falou assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, como é que a gente escapou lá no juízo final de qualquer ameaça à nossa salvação? Porque a gente tem o nome escrito no livro da vida, entendeu? Não é por causa de obra, nada disso. Como é que o crente escapa do inferno? Ele escapa do inferno quando ele deposita a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. É assim que ele escapa do inferno. Só isso. Ah, mas ele não tem que fazer alguma obra? Não, tem que fazer obra nenhuma. Obra nenhuma. É só crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acabou. Neste momento, o seu nome vai ser inscrito no livro da vida. E diz que lá no juízo final, Apocalipse 20, está escrito lá: vão se abrir os livros, vão julgar as obras. Se for crente, recebe galardão. Se não for crente, vai receber um grau de punição mais exato, mais adequado. E aí o crente vai para a nova terra, o não crente vai para o lago de fogo, né? O termo abominação, aqui no versículo, abrange todo tipo de coisa que Deus detesta, viu, irmãos? Tudo que Deus detesta é abominação, chamada abominação. É uma expressão genérica, tá? Para se referir, é como se estivesse englobando tudo. A expressão mentira é destacado por quê? Porque ele está mandando um recado para aquelas pessoas que leem o Apocalipse e consideram que o que ele fala não é verdade, tá? Então, qualquer um que vá contra o Apocalipse ou pregue uma mensagem diferente do Apocalipse, né, um mentiroso, né, esse aí com certeza não tem parte no reino de Deus. Não tem parte no reino de Deus. A gente tem que ver a palavra de Deus, irmãos, com seriedade, né? Aqui não é uma brincadeira, aqui não é religiãozinha, não é clube social, não. Aqui é a palavra de Deus. Tudo que ela diz para nós é a mais absoluta verdade. É a nossa lei. Tá entendendo? Então tem muita gente que zomba da Bíblia, faz pouco caso. Ah, mas esse é um livro antigo, escrito lá na antiguidade, não tem nada a ver e tal, meus irmãos. Desde que existe esse livro, pessoas se levantam para tentar derrubá-lo, tá entendendo? E até hoje não conseguiram. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Jesus falou: o céu e a terra hão de passar, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Então, embora muitos tenham se levantado, tentado destruir a Bíblia, queimado a Bíblia, né? Nesses países que há perseguição, eles queimam Bíblia também, mas não conseguem, porque não é um livro comum, é a palavra de Deus. É por isso que ela tem sobrevivido até hoje. Então, nunca olhe a Bíblia como um livro antigo, simplesmente isso. Ah, mas a Bíblia está desatualizada. Impossível. Impossível. O homem continua o mesmo, irmãos. Coloquem isso na cabeça. O mesmo homem que caiu lá no Gênesis 3, ele continua caído até hoje. Você entendeu? Continua caído. O homem continua com o problema do pecado, continua precisando se reconciliar com Deus. É por isso que a Bíblia nunca vai ficar desatualizada, porque ela continua trazendo essa mensagem para o mesmo homem. Se daqui a 2.000 anos Jesus não tiver voltado, nós vamos estar daqui a 2.000 anos com o mesmo homem caído, carecendo de se reconciliar com Deus. Então, por isso que a Bíblia nunca vai ficar desatualizada. Entendeu? Vamos lá para o capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse. Vamos ver? Versículo 1. Então me mostrou. Quem mostrou? Ué, se você for lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, é aquele anjo
que chegou perto de João e começou a mostrar coisa para ele. Apocalipse 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse anjo que foi falar com João já, lá em Apocalipse 21, versículo 9, desde lá ele está mostrando coisa para João. Está mostrando coisa para João, está explicando coisa para João o tempo todo. É o mesmo. Continua com ele ali. Então vamos lá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O anjo agora está mostrando para João o rio da água da vida, brilhante como cristal. O que quer dizer isso? Aquela água é uma água cristalina. Você já viu água cristalina, meu irmão? Você já viu? Pois é. É essa água cristalina que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Por que fala do trono de Deus e do Cordeiro? Porque aqui está ressaltando que Jesus, ele é igual a Deus. Ele reina junto com Deus. Por que a gente fala Deus? Normalmente a gente pensa em Deus Pai, não é? Então, quando fala trono de Deus Pai e do Cordeiro, Jesus e o Pai estão juntos no trono. Ah, mas é uma blasfêmia você colocar alguém na mesma altura que Deus e tal. Não, se esse alguém for Deus também. Né? Nós sabemos que Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Não é isso? Ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ah, como é que vai entender um negócio desse? Não é para entender, meu irmão, é para aceitar. Né? É um ser chamado Deus que subsiste em 3 pessoas e cada pessoa considerada individualmente tem todos os atributos da divindade. Entendeu? Então, quando fala sai do trono de Deus e do Cordeiro, está falando que esse trono é tanto de Deus Pai quanto do Cordeiro. É tanto de Deus Pai quanto do Cordeiro. Então, imagina, lá no centro da Nova Jerusalém, lá na praça central, é que vai ficar o trono, onde vai estar o Pai e o Filho. E lá desse trono vai sair um rio. É como se fosse a fonte do rio, o trono. Vai sair o rio, vai passar pelo meio da cidade e vai sair da cidade e vai se espalhar pela nova terra. Entendeu? Esse rio vai sair do trono, vai se espalhar vai sair da cidade e vai se espalhar pela nova terra. É isso que vai acontecer. Por que essa água é chamada de água da vida? Por quê? Porque ela simboliza a vida eterna obtida somente em Jesus. Vou repetir. Por que é chamada de água da vida? Porque ela simboliza a vida eterna que é obtida somente em Jesus. Se você olhar João capítulo 4, versículo 10, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela vai tirar a água do poço e Jesus pede água. Lembra disso? Lá em João capítulo 4. Aí no versículo 10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tá vendo? Jesus fala para a mulher samaritana, se você soubesse quem sou eu, você ia pedir e eu ia te dar água viva. Então o que é isso? Água da vida é aquela água, né, que simboliza a vida eterna em Cristo. Em Cristo. E mais, Jesus falou também para a mulher, olha o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aquelas pessoas que alcançam a salvação em Jesus, elas também se tornam uma fonte dessa água. Por quê? Porque elas podem dar às outras pessoas essa água. Toda vez que você prega o evangelho, a salvação em Jesus, e essa pessoa aceita a mensagem, é como se você tivesse oferecido a ela a água da vida e ela tivesse bebido. Você entendeu a simbologia? A simbologia é essa, né? A água da vida é a salvação em Jesus Cristo. Se a samaritana tivesse pedido, Jesus a daria. Se alguém pede a um crente, nem precisa pedir, né? O crente tem que pregar o evangelho, né?
Mas se uma pessoa quiser a água da vida, é só ela chegar no crente, porque dele também, ele é uma fonte que jorra dessa água da vida. Ah, Kleber, mas eu não sou uma fonte que jorra a água da vida, mas deveria ser. Deveria ser. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, nós temos essa água para dar. Sabia disso? Todos nós temos essa água para dar. Você vê as pessoas aí sedentas espiritualmente ao seu redor, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade. Ele está com sede, meu irmão. Mas ele não está com sede de água, essa água normal, não. Ele está com sede de água espiritual. Ele está com sede de água da vida. Da vida, você entendeu? Quando a pessoa ela toma essa água da vida, essa água espiritual, quando ela experimenta de Cristo, ela nunca mais sente sede. Nunca mais sente sede. Tem pessoas que vão aí em algumas religiões, né? Seguem determinadas filosofias, mas elas nunca vão conseguir se saciar completamente. Entendeu? Porque só Jesus pode suprir o homem espiritualmente. Só Jesus pode fazer isso. Mais nada. Não adianta seguir outra religião, não adianta seguir outro senhor, não adianta, não adianta. Só Jesus é a água da vida. Só Jesus é a água da vida. Entendeu? Versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha só que interessante, meus irmãos. Vocês lembram que lá no Éden existia apenas uma árvore da vida? Não é verdade? Lá no Éden havia apenas uma árvore da vida. Lá na Nova Jerusalém vai haver árvore da vida de uma e de outra margem do rio. Então imagina a cena. A fonte do rio é o trono. De lá sai o rio, não é verdade? De uma e outra margem vai ter árvore da vida. E vai acompanhar a margem do rio. Toda vez que você olhar para o rio, nas margens do rio, você vai ver árvore da vida. Olha que coisa linda, né? Isso por toda a nova terra. Então, repetindo, no meio da sua praça, isso é na cidade, lá no centro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Aí a pessoa fala assim: nossa, Kleber, mas que paisagismo é esse? Que paisagismo é esse? Meu irmão, no paisagismo normal, a pessoa planta uns coqueiros lá e tal, mas você já imaginou qual é o paisagismo que pode criar um rio que por onde ele passa, ele vai acompanhado de um e de outro lado de árvores da vida, né? Só na nova terra, meu irmão. Só na nova terra. Aí fala assim, ó, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então, essa árvore é uma árvore que não existe igual na nossa existência hoje. Porque se você, por exemplo, tem uma macieira, no primeiro mês, se ela for dar fruto, vai ser uma maçã. No segundo mês vai ser maçã também. Se tiver no terceiro mês, vai ser maçã. Mas a árvore da vida não, ela produz 12 frutos. Algumas traduções falam assim, ó, 12 tipos de fruto. Cada mês é um fruto diferente. Provavelmente um gosto diferente também. Não é? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. De novo, esse versículo. São para a cura dos povos. O que foi que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que é possível que na nova terra haja dor? Sim, é possível. Mas não pode ser uma dor decorrente de pecado. Decorrente de pecado. Kleber, me dá um exemplo de uma dor decorrente de pecado. Uma dor, por exemplo, que seja provocada por uma doença. Por quê? Porque a doença, ela é uma consequência do pecado. Se o pecado não existe mais, não há doença, né? Se a doença não existe mais, não pode haver uma dor provocada por doença. Então, que tipo de dor é essa que pode existir? É o que a gente chama de dor natural. O que é dor natural? É aquela dor que é decorrente da limitação, da finitude do homem. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o homem na nova terra não vai ser um ser ilimitado.
não vai ser um ser que não tenha limitação. Você está entendendo? Não vai ser assim. Por quê, Kleber? Porque só Deus é assim. Só Deus é assim. Quando você diz que o homem, mesmo na nova terra, ele vai ter que continuar aprendendo, e você quer dizer o quê, em outras palavras? Você vai querer dizer que ele não vai saber tudo, não vai saber tudo. E há algum problema em dizer isso? Não há problema nenhum. Por quê? Porque o homem vai continuar sendo homem. A criatura vai continuar sendo criatura. Então, ela tem as suas limitações. Eu já mostrei para vocês que lá em Gênesis 3, quando Deus pronunciou a maldição sobre Eva, ele falou assim, ó, multiplicareis sobremodo, né, as dores da gravidez, do parto. Quer dizer, ela já sentiria dor. Ela já sentiria dor. O que o pecado trouxe? Ele trouxe um exagero nessa dor. Você está entendendo? Então, o fato da pessoa ser uma pessoa sem pecado não quer dizer que ela não vai sentir dor. Por quê? Porque o seu corpo é finito, é limitado. Então, essas dores, como é que vai resolver essas dores naturais? Como é que vai fazer? O texto explica aqui, ó. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, resumindo, as folhas das árvores vão servir como remédio para aquelas dores naturais, tá entendendo? Para as dores naturais. Então, repetindo, só Deus é eterno, tá, irmãos? Na verdade, o ser humano, para você entender melhor como é que funciona a diferença entre criatura e criador, né? Só Deus é eterno. Por quê, Kleber? Porque só ele existia antes do tempo e sempre vai existir. O ser humano não é como Deus. O ser humano ele teve um início. Ele teve um início. Então, a gente teve um início, nós não vamos ter um fim, mas nós tivemos um início. Então, o mais exato é dizer que nós somos perenes, não eternos. Perenes. Por quê? Porque nós tivemos um começo, mas não vamos ter um fim. Né? Da mesma forma, o não crente. O não crente ele teve um começo, mas ele não vai ter um fim. Né? Ele vai estar lá no inferno sofrendo para sempre? Vai. Não tem um fim. Né? Mesma coisa com a gente. Só Deus é eterno. Então a gente vai estar sujeito ao tempo, tá, irmãos? Nós vamos estar sujeitos ao tempo e ao espaço. Por isso que fala que na nova terra, a folha, a árvore vai dar fruto de mês em mês. Aí a pessoa fala assim, mas como é possível? Na eternidade não tem tempo. Meu irmão, a vida eterna ela não quer dizer simplesmente assim, não existe tempo. A vida eterna é uma qualidade de vida diferente, tá? Agora, com respeito a tempo, é claro que nós vamos estar sujeitos ao tempo. Por quê, Kleber? Porque nós não somos eternos. Entendeu? Nós não somos eternos. Vamos estar sujeitos ao tempo. O ser humano, mesmo na nova terra, ele vai viver uma sucessão de eventos. Um evento após o outro. Não fala lá que de semana em semana vão trazer a glória das nações e tal. O ser humano vai estar preso ao tempo ainda. Só que é um tempo que não vai terminar mais. Não vai terminar mais. Mas vai existir um tempo, né? Para o ser humano. E Deus está preso ao tempo? Deus não está preso ao tempo. Deus não, mas nós estamos. Eu queria ser igualzinho a Deus. Vai sonhando. Impossível, isso não existe. Isso não existe. Tá? Então, fala que as folhas das árvores, né, são para a cura dos povos. O interessante é que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele tinha falado também sobre essas coisas. Olha só que bonito. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 8 e verso 12. Olha o que diz lá, vou ler. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Olha só, na visão de Ezequiel, a água do rio da vida, ela sai do templo, não é verdade? Mas na nova terra, na nova Jerusalém, ela não sai do templo, ela sai do trono. Por quê, Kleber? Porque nós vimos que na nova terra não existe templo. Na nova Jerusalém não existe templo. Lá, o Senhor é como se fosse o templo. Por quê? Porque o templo não é o lugar onde a gente vai para adorar a Deus. Pois é, não há necessidade de templo na nova terra. Por quê? Porque Deus vai estar lá morando com a gente. Então é como se o templo fosse o próprio Deus. Onde é que a gente tem que adorar a Deus? É onde ele está. Onde ele está. Eu quero adorar a Deus. Então vai lá onde Deus está, adorar a Deus, rapaz.
Não existe templo, é o lugar onde ele está. E onde é que ele vai estar para ser adorado? Lá no meio da Nova Jerusalém, tem um trono, e ele vai estar no trono lá com Cristo. Então, a diferença da profecia de Ezequiel para o Apocalipse é que não existe templo. Na Nova Jerusalém, a água vai sair de onde? Vai sair do trono. Continuando, versículo 2: Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E este corriam as águas do lado direito. Olha só, que linda essa profecia, né? Aqui diz que alguém está acompanhando, o profeta Ezequiel está acompanhando o caminho do rio. Tá entendendo? O rio saiu do templo e ele está saindo, está indo para fora lá. E aí o Ezequiel está indo atrás. Está indo atrás para ver até onde que vai esse rio. Versículo 3: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Olha só, ele começou a acompanhar o rio, porque, irmãos, pensa comigo, quando o rio sair do trono, ele não vai ter aquela profundidade, não é verdade? Vai ser aquele rio bem rasinho, está saindo ali do trono, está saindo da cidade, então vai ser um rio que você vai andar pela água e vai molhar o quê? O teu tornozelo, né? Aí diz assim, ó, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aí, à medida que ele vai andando pelo rio, já vai chegando no joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Olha só, a água já chegou no lombo dele. Versículo 5: Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, porque se não trouxesse ele acabaria morrendo afogado, né? Versículo 7: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Que árvores são essas? Que árvore? Árvore da vida. Está vendo como é que a Bíblia ela vai se explicando, ela vai se esclarecendo, né? Quem leu Ezequiel, chegou nesse capítulo, não entende muito bem. Mas quando você lê a Bíblia toda, ela vai se explicando, né? Então, a abundância de árvores de um e de outro lado. Ezequiel, ele teve a mesma visão de João, mas não com a mesma clareza que João teve, né? Versículo 8: Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Tá, irmãos? Então aqui ele usa a geografia da época lá para ele entender, né? Mas o fato é o seguinte: o rio da vida, ele vai tomar nova terra. Ele vai tomar nova terra. Agora, olha o versículo 12, que legal. Versículo 12 diz assim, ó: Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Que árvore é essa? É a árvore da vida. Não fenecerá a sua folha. O que quer dizer isso? A folha dela não vai murchar. Ah, Kleber, como é que é isso, rapaz? A folha da árvore da vida não vai murchar? Meu irmão, quando uma árvore quando ela cresce à margem de um rio, meu irmão, você quer uma árvore mais saudável do que essa? Ainda mais se esse rio for o rio da água da vida. A folha não vai fenecer, nem faltará o seu fruto. Sabe quando você, de repente, vê de longe uma mangueira e você chega sequinho ali, né, para pegar uma manga? Quando você olha, não tem, rapaz. Que frustração, né? Só tem manga verde. Ah, mas manga verde também, Kleber, eu gosto. Com sal é uma delícia, né? E quando não tem nada, cara, você fica frustrado, né? Mas aqui, ó, nesse caso, nunca vai faltar fruto. Toda vez que você chegar debaixo da árvore da vida, você vai ver fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Lembra o que Apocalipse diz? A cada mês um fruto diferente. Isso também é maravilhoso, sabe por quê? É, cada fruto, irmãos, ele tem a sua estação própria. Não sei se vocês sabiam disso. Mas, por exemplo, tem época que aquela árvore não dá aquele fruto, né? Por exemplo, a gente aqui em casa, a gente ama a lixia, mas ela só dá numa época, né? Então não adianta você ficar doido para comer lixia toda hora, toda época, não adianta, porque não é a estação dela. Não é a estação dela, não é o caso da árvore da vida.
Não é o caso. Porque todo mês ela dá fruto. Ah, quando é que é a estação? Todo mês, meu filho. Todo mês ela dá fruto. Porque as suas águas saem do santuário. Olha só. Isso mostra, irmãos, que a água da vida, ela que provavelmente vai causar, né, esse efeito sobrenatural. A água da vida. Realmente, literalmente, ela dando vida, né? O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oh, olha o que Ezequiel diz aqui, ó. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E lá em Apocalipse diz que a folha servirá de cura. E o que foi que eu falei? Que essa folha vai ser uma espécie de remédio para as dores naturais, para as dores naturais. Aí vem uma pergunta aqui inevitável, né? Haverá algum machucado na nova terra capaz de levar alguém à morte? Quem sabe responder essa? Haverá algum machucado na nova terra capaz de levar alguém à morte? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Era isso que eu queria ouvir. Claro que não. Por quê? Por que, Kleber, que não pode haver? Porque a morte, ela é uma consequência do pecado. Ela é uma consequência do pecado. Se não vai haver pecado, se não vai haver morte, como é que poderia haver algum machucado que pudesse levar à morte? Não pode. Por isso que lá em Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, até a morte não vai existir mais, não tem possibilidade. Ah, mas se eu estiver lá no milésimo andar da Nova Jerusalém e eu cair de lá sem querer, aprontando, sem querer eu caio de lá e tal, eu vou morrer. Não vai morrer, meu irmão, não existe morte. Não existe morte. Mas vai doer, Kleber? Ah, com certeza vai. Vai doer, né? Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha aí. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Irmãos, o que é maldição? Maldição foi uma coisa que entrou no mundo, né, por ocasião do pecado. O que é maldição? Maldição, presta atenção. Maldição é toda punição de Deus em decorrência do pecado do homem. Isso é maldição. Toda punição de Deus em decorrência do pecado do homem. Então, por exemplo, quando as igrejas neopentecostais falam bem assim, ó, ah, vamos repreender essa maldição, vamos não sei o quê, maldição hereditária, não sei o que lá. Eles têm a tendência de ver a maldição como uma coisa do diabo. Vocês já perceberam isso? As igrejas neopentecostais, elas têm o costume de associar maldição com coisa do diabo. Por isso que elas falam maldição hereditária, maldição disso, maldição daquilo. Vamos repreender, né? Vamos decretar, vamos não sei o quê. Meu irmão, olha só que incoerência. Se a maldição é uma punição de Deus, né? Punição ao pecado, como é que você vai repreender isso, meu irmão? Me explica essa. Você vai repreender uma punição de Deus? Dá para fazer isso? É claro que não. Isso é uma das maiores besteiras que a gente ouve no meio evangélico. Maldição hereditária. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, não sei o que e tal. Um dia eu vou explicar, mas não agora esse texto. Mas eu quero dizer o seguinte: se é Deus que vai visitar, se é Ele que vai castigar, como é que você vai repreender, meu irmão? Você não está vendo que o pessoal parece que está doido? Não existe isso. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante. Olha o que é maldição. Diz assim, Deuteronômio 28, 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí começa a lista, ó.
Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e tal. Olha o versículo 30. Desposar-te-ás como a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Tá vendo? Se o homem pecar, Deus pode punir esse homem até, sabe com o quê? Com adultério. O homem pode ser corneado, porque desobedeceu a Deus. Não, mas eu achava que corneação vinha do diabo. Pois é, meu irmão. O homem pode até ser corneado porque desobedeceu a Deus. Aí Deus vai e decreta lá como punição, né? Que ele vai ser traído. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. Então, lá na antiguidade, quando havia aquela invasão de outros povos e levava os filhos, né? Levava os filhos em cativeiro, punição pelo pecado, maldição pelo pecado. E quem que mandava isso? Deus. Deus. Versículo 48. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Então, você está vendo? Deus mandando maldição contra o pecador impenitente. Então, irmãos, a gente vê que nós somos ensinados de forma muito errada, né? De maneira geral, as igrejas ficam ensinando um monte de besteira aí. Olha, irmãos, o ensino geral é o seguinte: você quer ser abençoado, meu irmão? Serve a Deus. Procura servir a Deus. Procura fazer a vontade dele, né? Mesmo o crente, não que ele vai perder a salvação, porque o crente não perde a salvação, mas mesmo o crente, ele está sujeito a sofrer punições. Por quê? Porque desobedece a Deus. Desobedece a Deus, né? A gente não pode zombar de Deus, meus irmãos, não pode. Ah, só o não crente que vai sofrer, só o não crente que vai ser punido. Não, meu irmão. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Vai ceifar. Então, falando sobre maldição, eu quero lembrar aqui especificamente aquelas maldições mencionadas lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 19. Você lembra que quando o homem caiu em pecado, lá junto com Eva, Deus pronunciou algumas maldições? Você lembra disso? Ele pronunciou. E aqui no versículo 3 de Apocalipse 22 diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer maldição. Você quer dizer, então, que aquelas maldições de Gênesis 3 também vão ser anuladas? Sim, meu irmão. Elas vão ser anuladas. Quais são elas? Olha aqui, Gênesis 3, capítulo 14. Por exemplo, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Vocês percebem aqui que o animal, serpente, que foi usada por Satanás para iludir a mulher, esse animal também sofreu a consequência do pecado? Vocês percebem isso? Né? Porque diz aqui, ó, você vai rastejar sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias. E não é isso que acontece? Quando você olha para a serpente, ela fica lá, né? Se arrastando. Isso aqui a Bíblia ensina que não era assim. Eu já vi até desenho mostrando cobra voando, cobra andando, né? Eu já vi até cobra com perna. Já vi isso. Como é que era a cobra antes da maldição? Sei lá. Tem a mínima ideia. Mas o fato é o seguinte: ela andava se arrastando? Não, não andava. Porque diz aqui que ela passou a arrastar depois que ela foi usada por Satanás. Isso aqui vai ser anulado na nova terra? Vai, meu irmão, vai. Por quê? Porque na nova terra não haverá qualquer maldição. Então você já pode imaginar, né? Cobra correndo para tudo que é lado, né? Vai ser uma loucura. Olha aqui, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui não vai mais existir, mesmo porque esse inimigo não vai existir mais, né? Quando ele fala aqui, ele está se referindo a quem? A descendência da mulher contra a descendência do inimigo, né?
os não eleitos, os não crentes. Essa maldição ela vai acabar simplesmente porque não vai existir mais nem Satanás, nem os não crentes. Por quê? Porque eles vão estar lá no lago de fogo, você lembra? Vão estar lá, não vão mais estar na nova terra. Então isso aqui também não vai existir mais, né? Diz assim, ó, a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Se a mulher na nova terra, ela pudesse engravidar de novo, ela sentiria essa dor forte que ela sente hoje? Não, não sentiria. Por quê? Porque essa dor exagerada, ela existe em decorrência da maldição. Se não vai haver mais maldição, vamos dizer que a mulher engravidasse na nova terra, ela sentiria a mesma dor? Não, não sentiria mais a mesma dor. Versículo 17. Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa. Essa maldição vai continuar existindo? A terra ficar amaldiçoada por causa do pecado? Não, não vai existir mais. A terra vai produzir cardos e abrolhos? Não, não vai mais. A maldição acabou, né? Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, né? O homem ele vai trabalhar de forma exagerada para conseguir o seu pão, então não. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vai continuar vendo isso? O homem voltar ao pó, o pó volta à terra, o espírito a Deus? Não, não vai haver morte mais. Então você entendeu, meu irmão? Essas maldições, elas acabaram. Na nova terra não tem mais nada disso. Aí ele fala, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Então, lá na nova terra, ele vai estar cercado, né? Só aqueles que moram lá na nova terra já estão sempre ali à disposição para servir, para poder servir ao Senhor, para poder servir a Deus Pai, a Deus Filho, né? E aqui ele fala uma coisa interessante nesse versículo, ele fala assim, ó, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Olha que interessante. Ele menciona Deus, que é Deus Pai, e menciona o Cordeiro. Mas aí ele fala assim, os seus servos o servirão, no singular, né? Em vez de dizer assim, ó, os servirão, fala o servirão. Mais um foco aqui em quê? Na unidade, né, da divindade. Olha que coisa linda, né, irmãos? Eu já falei para vocês, é um mistério para nós isso aí, mas o fato é o seguinte, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas eles são um só Deus. Um só Deus. Né? Então aqui ele fala assim, o servirão. Servirão quem? A Deus. Tanto o Pai quanto o Filho são Deus. Vão servir aos dois e vão estar servindo a um Deus. Né? Versículo 4. Agora vai pegar um pouquinho aqui, vamos ver. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, ó, os servos mencionados no versículo anterior, eles contemplarão a face de quem? A face de Deus, né? E na sua fronte, na fronte de quem? Dos servos, está o nome dele. De quem? O nome de Deus. Você entendeu? Vou repetir, ó. Contemplarão a sua face. Quem vai contemplar? Os servos vão contemplar a face de Deus. E na sua fronte, na fronte de quem? Na fronte dos servos, vai estar o nome de Deus. Tá? E agora vem as perguntas. Vamos lá. A face de quem que eles vão contemplar? A face do Pai ou do Filho? Presta atenção aqui no que eu vou te explicar, tá, meu irmão? Tem muita gente que fala sobre esse assunto, mas fala errado. Então eu vou te explicar aqui como é que funciona isso. Olha só. O ser a quem chamamos de Deus, ele subsiste em três pessoas. Não é verdade? Subsiste em três pessoas. Mas, em essência, ele é um espírito. Ele é um espírito invisível e infinito. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo? Se você olhar primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim:
Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, irmão, guarda aí o que eu estou te falando. Deus, ele é um espírito invisível, né? Infinito. Olha o que fala. Nem os céus podem conter a Deus. Kleber, é difícil imaginar uma coisa infinita. Então pensa o seguinte: é uma coisa que não tem limite. Não tem limite. Deus não tem limite. Ele é um espírito invisível sem limite, né? Você olha para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Fala assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se Deus é um ser invisível, ele não tem forma visível. Não tem forma visível. Deus, ele não tem um corpo, irmão, porque se Deus tivesse um corpo, ele estaria restrito a um corpo. Concorda comigo? Ele estaria restrito ao corpo, estaria limitado a um corpo. Mas como ele é um espírito invisível e infinito, ele não tem um corpo. Ele não tem um corpo. Das três pessoas da Trindade, a única pessoa que se tornou divindade visível ao homem e de forma permanente foi quem? Foi Cristo. Através do quê? Da sua encarnação. Da sua encarnação. Então, Jesus, como as três pessoas, elas têm os mesmos atributos, Jesus ele pode dizer o seguinte: quem me conhece, quem me vê, é como se estivesse vendo o Pai. É como se estivesse vendo Deus. Ah, então quero saber como é que é, não é? O Pai, o Espírito, olha para Jesus. Olha para Jesus. Os três, eles não são iguais em divindade, em atributos, em perfeições? Então, quando você vai para João 14, versículo 8 e 9, fala assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus está questionando Filipe. Filipe, que papo é esse? Mostra-nos o Pai. Olha para mim e você vai ver o Pai. Porque eles são iguais em poder, são iguais em sabedoria, em santidade, etc. Eles são iguais em atributos. Além disso, as três pessoas da Trindade têm o mesmo propósito. Têm o mesmo propósito. Aí você vai falar assim para mim, mas Kleber, eles não têm pelo menos alguma diferença entre eles? Por exemplo, não tem uma personalidade diferente? Meu irmão, isso a gente só vai saber na Nova Terra, com respeito à personalidade de cada um. Só vamos saber lá. O que eu posso dizer para você é que hoje, a única diferença que a Bíblia dá entre as três pessoas diz respeito às funções que elas exercem com respeito à nossa salvação. Vou repetir, ó. Hoje, à luz da Bíblia, as únicas diferenças entre as três pessoas dizem respeito às funções desempenhadas por cada uma delas no que diz respeito à nossa salvação. Se você olhar na Bíblia, tradicionalmente é ensinado o quê? Que o Pai elegeu ou predestinou o homem e enviou o Filho ao mundo para morrer pelo pecador eleito. O Filho, por sua vez, veio morrer no lugar do eleito. E o Espírito, o que ele faz? Ele convence o eleito a vir a Cristo. Não é assim? É assim. Então, qual é a base bíblica disso? Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 7, diz assim: não é o Efésios 4, não, é Efésios 1, tá? Eu anotei 4 aqui, mas é 1. Diz assim, ó:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, quem foi que escolheu? Foi o Pai. Ele que predestinou, ele que elegeu, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem foi que escolheu? Quem foi que elegeu? Foi o Pai, né? Versículo 7. No qual temos a redenção. Agora está falando de Cristo, né? Que ele falou no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Quem foi que veio morrer pelo eleito? Foi a segunda pessoa, foi o Filho. Aí a pessoa fala assim, mas como esse negócio de trindade eu não entendo nada mesmo? Aí eu falo assim, o Pai morreu na cruz pelos nossos pecados. Não fala besteira, rapaz. O Pai não morreu na cruz por ninguém. Quem morreu na cruz foi o Filho. Essa é a função da segunda pessoa, né? Quando você olha João 3, 16 e 17, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Ele envia o Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Você olha, João capítulo 10, versículo 11. O que diz lá? João 10, 11 diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida por você, meu irmão? Foi o Pai? Foi o Filho ou foi o Espírito Santo? Foi o Filho. Foi o Filho que deu a vida por você. Essa foi a função dele, né? Já em João 16, versículo 7 a 9, olha só o que diz lá. João 16, versículo 7 a 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, olha aí, se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, tá? Então, qual é a diferença entre as pessoas hoje? A diferença de função, no que se refere à nossa salvação. Nas demais coisas, a Bíblia ensina que o trabalho é conjunto, tá? Que o trabalho é conjunto. Um exemplo disso é a criação, né? É a criação. Eu vou falar sobre mais disso na próxima aula, mas vou resumir aqui para você. Na criação, a gente vê que a Bíblia diz que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo trabalharam juntos na criação. Então, com respeito à nossa salvação, cada um tem uma função. Com respeito às demais coisas, trabalharam em conjunto, tá? E aí a gente continua na próxima aula. Deus nos abençoe. Amém, presbítero Kleber. Que Deus continue aí a derramar graça sobre a tua vida, né? Irmãos, podemos ver aí através do presbítero Kleber como Deus tem abençoado para tornar mais simples o Apocalipse. As coisas de Deus, em alguns momentos na vida, elas são simples. Nós é que temos o dom de complicar tudo. A Bíblia diz que Deus fez as coisas certas, o homem as invencionistas. Não é isso? E graças a Deus por essa esperança que o Espírito Santo coloca em nosso coração através do estudo desse livro. Tá? Vou deixar agora a palavra com o nosso pastor Edilson. Verdade, irmãos. Tem sido uma bênção esses estudos, né? Feliz daqueles, né, que podem participar e têm participado. Posso chamá-los de bem-aventurados. Deus abençoe a vida do presbítero Kleber, presbítero Carlos, né? Que esteja conduzindo aí esses irmãos amados com sua graça, que tem nos edificado, nos abençoado. E que bom lembrar aqui a conexão, né, desse momento final do Apocalipse com o que a gente tem começado a estudar na igreja agora, que é o livro de Efésios, né? Isso. Perfeito. Temos estudado Efésios, e em Efésios nós veremos, né, o que Deus planejou para a sua igreja, para cada crente fiel, né? Tudo isso que está reservado ali no Apocalipse para os cristãos, para os fiéis, né, está nos assegurado lá em Efésios. Nós vamos ver um pouco mais disso hoje. É muito bom ver essa conexão, né? E eu aproveito para lembrar de uma coisa, né? Nós não estamos ainda na Nova Jerusalém. Lá não tem templo, mas aqui tem.
Ou seja, assim como Israel era a representação de Deus na terra, né? Era o povo que tinha que mostrar Deus, né, na terra para as demais nações, o templo dentro de Israel era o local da habitação de Deus, né? É onde ele fez habitar o seu nome, né? Aquelas festas que tinham para que o povo viesse, né, para adorar a Deus em Jerusalém, tudo isso é uma simbologia do que nós precisamos fazer hoje. Nós somos a presença de Deus? É em nós que ele está? Sim, mas ele tem ainda o templo, né? É no templo que ele fez habitar o seu nome. Isso serve de ilustração para nós, né? Que nós possamos ter essa coragem, essa disposição, né, de ir à casa do Senhor para lhe adorar o seu nome. É lá que ele fez habitar o seu nome, né? Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por tão preciosa palavra que o Senhor, na história, providenciou e permitiu que chegassem às nossas mãos. Obrigado pela tua bendita palavra que nos orienta, é bússola, ó Deus, é o nosso mapa, nosso guia para seguirmos em direção aos céus. Abençoa, Deus, os nossos professores que têm sido instrumentos do Senhor para nos abençoar. Fortalece a nossa vida espiritual, dá-nos sede dessa água viva, Senhor. Possamos beber da palavra, nos alimentar do pão da vida que é Cristo. Possamos ser fortalecidos na nossa fé, porque nós sabemos e por essa palavra temos sido orientados que dias difíceis virão, se levantarão contra nós, contra o teu povo, e até vencerão muitos de nós, mas jamais perderemos a guerra, porque o Senhor já venceu por nós. Portanto, fortalece-nos, ó Pai, dá-nos estarmos preparados para todos os momentos, sendo alimentados, fortalecidos na fé pela palavra. Abençoa-nos neste domingo, que é o dia do Senhor, que possamos descansar, mas que possamos também valorizar a comunhão do teu povo, do corpo de Cristo, possamos estar ali juntos, conectados na fé, adorando e bendizendo o teu nome, que tu és digno, Senhor. Obrigado por esta manhã, fica conosco nesse dia, nos guarda do mal. Continua a fortalecer a saúde dos nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades, ainda presente nessa terra há enfermidades. Tem misericórdia, Deus, da vida do nosso irmão Graça, nosso irmão João Marcos, Vitor Sidney e outros, ó Deus, que não nos lembramos o nome agora, mas que tu os abençoes. Visita os familiares, ó Deus, os nossos irmãos, levando consolo, conforto, saúde, vigor, tanto físico como espiritual. Tem compaixão de nós, do teu povo, que nesta terra ainda sofre, mas que possamos ser fortalecidos na fé e permanecer de pé. Nossa oração, gratos ao Senhor, rogando a tua bênção também sobre a nossa igreja. Sonhamos com um local para nós, ó Deus. Prepare para nós um local onde nós possamos sair do aluguel e adorar e bendizer o teu nome, ali edificar as nossas crianças, adolescentes e jovens, e podemos ali ser bênção para a comunidade. Obrigado pelo lugar que o Senhor nos tem dado até hoje. Continua a sustentar-nos ali e usa-nos ali para fazer daquele lugar da tua habitação. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo abençoado a todos, queridos.